Bom dia novamente, senhor presidente. Bom dia, os deputados e deputadas. Antes de trazer o assunto, que também a gente vai falar sobre o aniversário da Lei Maria da Penha, essa lei tão importante, na garantia dos direitos das mulheres e também no combate à violência contra a mulher, o feminicídio, que a deputada Caminha já falou. Falarei também sobre o agosto indígena, que esse mês a gente comemora. Eu vou ler aqui uma carta do coletivo indígena e quilombola José Apolônio, lá da Universidade Federal de Sergipe, e um PL que a gente está protocolando, que proíbe a administração pública de celebrar contratos com empresas e estados nacionais, outras nações envolvidos em graves violações de direitos humanos, como está acontecendo lá na Palestina. Mas antes de falar sobre esses assuntos, eu quero saudar Jeane, que está aqui, que faz parte dessa mobilização aí dos servidores da saúde, principalmente aqueles que estão sendo prejudicados por causa dessa demissão em massa que foi suspensa pela uma decisão judicial, mas que está se reunindo também, que é lá da Fundação Hospitalar de Saúde, mas que está se reunindo também, se organizando junto com os sindicatos, como o Sintasa, contra esse projeto de entrega à administração da saúde do Estado às iniciativas privadas, as tal da OS. Por isso, que o movimento de saúde, junto com o Sintasa, vai realizar uma vigília em defesa da saúde pública e contra as OS. E o Sintasa convoca todos os trabalhadores da saúde de Sergipe e Fundação Hospitalar de Saúde, representados pela entidade, para uma grande vigília, que vai acontecer na próxima terça, dia 12 de agosto, a partir das 7 horas da manhã, aqui em frente à Assembleia Legislativa de Sergipe. Diga não à gestão das organizações sociais na saúde do Estado. Vamos pedir apoio, a finalidade é pedir apoio. Já aproveito para estender aqui a minha solicitação também, os deputados, a ficarem do lado dos profissionais e da população de Sergipe. É isso, espero demonstrar toda a minha solidariedade e todo o apoio à nossa mandata nessa luta tão justa. Aproveitar em convite, também que tem pessoal da mandata que ainda está aqui, que hoje, a partir das 19 horas, 19h30, vai acontecer o Chá Cultural, que é um evento histórico do movimento LGBT. E nesse Chá Cultural, que sempre foi organizado pela Adonis, que é uma associação em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+, de Sergipe, vai acontecer a abertura do Circuito do Orgulho, que é o lançamento da 24ª Parada LGBTQIA+, de Sergipe, que vai acontecer no último domingo de agosto, dia 31, a partir das 13 horas, 14 horas, lá na passarela do Caranguejo, na Orla da Atalaia. Então, já estendo o convite tanto para esse chá cultural. Quem quiser ver, olha, deputados, quiser ver show de drag queen, transformistas, artistas LGBTs, vão prestigiar. Hoje vai acontecer lá, deputado, presidente, no auditório do Sindicato dos Bancários de Sergipe, que fica aqui na Avenida José Hollenberg, no sindicato, é o auditório do Sindicato dos Bancários aqui de Sergipe, a partir das 19 horas vai ter, eu estarei lá, como sempre, não irei fazer show. Malu vai fazer, não, Malu não vai, que faz parte, que é uma artista, atriz, Jéssica vai fazer show não, Jéssica? Vai estar presente. Então, quem quiser ir lá prestigiar vários artistas sergipanos e sergipanas da cultura
LGBT. E falando em cultura, no próximo sábado vai ter outro evento babadeiro, né, relacionada às artes e à cultura LGBTQIA+. A gente vai fazer uma roda de conversa, né, sobre o fomento às artes e à cultura LGBTQIA+, lá na Casa Linda Brasil, a partir das 15 horas, que vai ter a participação do escritor, né, e também, né, criador e curador, né, de um movimento que chama Mix Literário, né, que tem a ver com literatura LGBT, literatura queer, né? Estarei lá também participando, porque é muito importante a gente fortalecer a cultura, a arte de uma forma geral, mas também das comunidades, né, que enfrentam, né, tantas opressões a partir de quê? Da arte, a partir da cultura, da literatura, né, com embasamento. Então, quem quiser participar, né, dessa roda de conversa, vai ser no próximo sábado, a partir das 15 horas, lá na Casa Linda Brasil, que fica localizada aqui na Rua Estância, 331. Né, tem uma foto de Marielle Franco com um fundo, né, da bandeira LGBTQIA+, e vizinho a DAGV. Bom, hoje, como eu já disse, né, 7 de agosto, fazem, né, 19 anos que foi instituída a Lei número 11.340, em 2006, que é a Lei Maria da Penha, que mudou o Brasil em relação à violência contra as mulheres. Antes dela, a violência contra a mulher era naturalizada, silenciada e tratada simplesmente como briga de marido e mulher. E tinha aquela visão, né, que briga entre marido e mulher não se mete a colher, era muito de silenciar. E a partir dessa lei, né, várias pessoas começaram, tantas mulheres começaram a se empoderar para denunciar, e também as pessoas que escutavam, né, que presenciavam esse tipo de violência, começaram a denunciar. E foi essa lei, fruto da mobilização feminista e da dor de tantas, que nos ensinou, como sociedade, que sim, em briga de marido e mulher se mete a colher, e o Estado, né, e a política pública são responsáveis para essa diminuição. A partir dessa lei, passamos a nomear as violências, registrar boletins de ocorrência, ligar para o 190, 180, que é o Disque Mulher, né? Exigir justiça. E se hoje temos dados, campanhas, delegacias e redes de atendimento, ainda que precárias, é porque essa lei abriu caminhos e sustentou uma luta coletiva por vidas que antes eram invisibilizadas. Mas os dados do Anual Brasileiro de Segurança Pública de 2024 escancaram ainda que vivemos um cenário de emergência. 4 mulheres foram assassinadas por dia, vítima de feminicídio no Brasil. 6 em cada 10 mulheres eram negras. Mais de 60% desse crime bárbaro, né, tem a ver com mulheres negras, tem a ver com racismo estrutural no nosso país. Em Sergipe, foram mais de 13 mil chamadas por violência doméstica e mais de 11 mil mulheres ameaçadas. Esses números são frutos de uma estrutura de poder patriarcal e racista que autoriza a violência contra todos e todas, de violência todos os dias. No silêncio institucional,
na impunidade, na falta de orçamento, na culpabilização de vítima e na ausência de políticas públicas. E fortalecer a Lei Maria da Penha não é só conhecer e aplicar a lei, é enfrentar as estruturas que sustentam as violências, é garantir orçamento público, casas de acolhimento e atendimento humanizado, é levar a discussão sobre violência de gênero para dentro das escolas e romper com a cultura machista, com a educação que promova respeito, equidade e direitos humanos. É transformar os espaços de poder como política e o judiciário e a segurança pública, onde ainda predominam práticas, decisões e discursos que deslegitimam mulheres. É romper com a divisão sexual do trabalho, e isso impõe às mulheres a sobrecarga dos cuidados e limita a sua autonomia. É enfrentar a masculinidade tóxica, que ensina homens a controlar, punir e violentar mulheres como se pudesse afirmar o seu poder. É combater o machismo institucional, que desacredita denúncias, vitimiza e nega a justiça das mulheres. É lutar contra o racismo estrutural, que faz com que mulheres negras, as mais vítimas de violência, negligência e violência institucional, é não aceitar que a cultura e a mídia continuem sexualizando, silenciando e desumanizando mulheres e meninas. E, por fim, é garantir a autonomia econômica das mulheres com políticas de emprego, renda, moradia e apoio à maternidade. A Lei Maria da Penha é um marco. Honrá-la exige estrutura, investimento e coragem. Então, parabéns, primeiramente, Maria da Penha, né, que enfrentou tanta violência, que ficou paraplégica, né, e mesmo assim lutou para que essa lei existisse e hoje está aí ajudando tantas outras mulheres. E, por fim, né, como eu sou mestre em educação, pesquisadora sobre gênero, né, sobre o respeito à diversidade, e a educação tem um papel fundamental. Né? A gente falou de masculinidade tóxica. Quando a gente fala de masculinidade tóxica, a gente está falando de comportamentos que são naturalizados. Né? Que meninos podem tudo, que meninos são superiores, que meninos são mais fortes do que as mulheres e acabam crescendo supondo que realmente são superiores às mulheres, que muitas das vezes se acham dono das mulheres. E se a gente for avaliar, a maioria dos feminicídios que acontecem é dentro do meio doméstico, e muitas das vezes é porque a mulher rompe esse ciclo de violência, não aceita mais essas violências e acabam, por isso, sendo punidas por terem a coragem, primeiro, de se rebeliar contra essas atitudes e, segundo, por denunciar. Então, é importante a denúncia, porque é só com a denúncia que a gente pode ter dado e que pode ter medidas protetivas para garantir a vida das mulheres. Por fim, né, eu quero falar sobre um projeto, né, que a gente está protocolando hoje, que faz parte, né, de um movimento nacional, que é um projeto de lei que nasce da articulação nacional de organizações comprometidas com a justiça social global, como as Brigadas da Verdade e da Paz, o FIDOM, Frotila, e o movimento BDS, que é boicote, desinvestimentos e sanções, e que agora chega aqui no nosso estado por meio da nossa mandata. Que essa mobilização, né, é comprometida com os direitos humanos, a solidariedade internacionalista e a luta contra todas as formas de opressão. E esse projeto, né, que a gente está protocolando hoje,
né, que visa proibir a administração pública do Estado de Sergipe de firmar contratos com empresas e com estados nacionais, que são outras nações, envolvidas em graves violações de direitos humanos. Não se trata apenas de uma medida política, mas de um imperativo ético. O direito público não pode financiar o apartheid, a ocupação, o colonialismo ou qualquer prática genocida. Além disso, promove a transparência na contratação pública, estabelece mecanismos objetivos de fiscalização e assegura o devido processo legal para todas as partes envolvidas. Neste momento, não podemos fechar os olhos para o que acontece na Palestina. O Estado de Israel, com apoio de grandes potências mundiais e sob silêncio, cúmplice de muitas instituições e internacionais, vem praticando crimes sistemáticos contra o povo palestino. Bombardeios indiscriminados, deslocamentos forçados, bloqueios, assassinatos em massa. E o nome disso é genocídio. E ninguém pode silenciar, nenhum país. Quero, com isso, parabenizar a Lula, ao Brasil, que foi o primeiro país a denominar o que está acontecendo lá na região de Gaza, que é um genocídio. E isso tem a ver com toda a humanidade. A gente não pode aceitar o que está acontecendo lá e ainda usar como justificativa o fato de que foram invadidos, porque inocentes como crianças e mulheres, que são as maiores vítimas, não devem pagar por causa, né, de briga de grandes nações, por causa de ideologias, né, que geram tantas violências. Né? Então, e o que é o mais grave, né, que recentemente, até nos locais em que as organizações mundiais estão levando, né, medicamentos, alimentação para a população que está passando fome, eles estão bombardeando até esses locais, as pessoas morrendo de fome, e mesmo assim, né, estão bombardeando isso. E não é uma indignação só minha, do movimento que está preocupado, dos movimentos que estão lutando, né? Ainda bem que alguns países, alguns movimentos estão se organizando, e o Brasil, o Sergipe, precisa se somar a essa luta. E por isso que este projeto de lei é um passo concreto. Ele impede que o Estado de Sergipe se torne cúmplice, ainda que indiretamente, dessas violações. É uma medida que reafirma nosso compromisso com a vida, com os direitos humanos e com a autodeterminação dos povos. E faço aqui um chamado, né, aos colegas, né, desta casa, que esse parlamento esteja do lado certo da história, que tenhamos coragem de afirmar, por meio da lei, que Sergipe não compactua com regimes de opressão, e que a nossa política esteja alinhada com os princípios de justiça, solidariedade e dignidade humana. A luta do povo palestino é a luta de todos os povos que resistem à opressão, e viva a Palestina livre, viva, né, todas as democracias, que já deveria, né, infelizmente ainda acontece essa opressão, porque mundialmente não é reconhecida a Palestina como um Estado, né, como um país soberano, e aquele povo merece, né, esse respeito. Então, toda a nossa solidariedade.
É isso. Olha, usei, como sempre, né, presidente? Meu tempo estava nem olhando o cronômetro bem assim. É isso, desejar bom final de semana. Quem quiser hoje ver show de arte, né, de muito brilho, muita coisas, apareçam no Chá Cultural, lá no Auditório do Sindicato dos Bancários. E no próximo sábado, lá na Casa Linda Brasil, com a roda de conversa sobre literatura, arte, cultura LGBT. É isso, obrigado.